Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos novamente, mais uma segunda-feira que a gente se reúne, né? Nos dispusemos, né, deste momento agora, em comunhão, a fim de estudar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos finalizar a aula passada, né? A quinta aula, onde nós estamos falando sobre a autoridade religiosa. Pretendemos finalizar hoje, né? E se a gente conseguir o tempo apropriado, aí a gente já inicia a próxima aula. Então, vamos. Bom, parou no slide 25, né, Carlos? Sim, deixa Nós eu colocar estávamos aqui. falando por que que a Bíblia ela não é muito bem compreendida. Nós sabemos que estamos falando sobre a nossa autoridade, que é Jesus, né? Nossa autoridade máxima sobre doutrina, sobre religião, né? Aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos religa de Deus, né? Vamos deixar bem claro sempre essa questão de religião, não falando em nome ou citando nomes, né? De igrejas, de religiões, os tipos de religiões, mas que nós possamos compreender no nosso estudo, quando falarmos sobre religião, precisamos lembrar que quem nos religa a Deus é Jesus. Então, é Jesus. Jesus é a nossa autoridade máxima, ok? Porque nós falamos que, sempre mencionamos, né? O nosso ponto aqui é sempre expor o que a palavra de Deus fala, o que a Bíblia fala. Aonde a Bíblia fala, nós falamos. Aonde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Então, vamos deixar a Bíblia falar. Lembra que esse foi o nosso lema, né? Na nossa primeira aula, nós falamos sobre isso. Deixe a Bíblia falar. Então, por que é que a Bíblia não é bem compreendida? Né? Lá no slide 25, em primeiro lugar, muita gente não entende a Bíblia em virtude de atitudes incorretas. Alguns não amam a verdade, como lá em 2 Tessalonicenses. A gente pode ler essa passagem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 e 12. Eu vou ler rapidinho aqui. E fala assim, 2 Tessalonicenses, mais lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Diz assim: Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, uma pergunta: que verdade é essa que Paulo está falando aqui? Quem gostaria de responder? Que verdade é essa? Aqui no contexto, Paulo está falando que muitos abandonaram, rejeitaram o amor à verdade, mas eles tiveram prazer na injustiça, na mentira. Que verdade é essa? Pode habilitar o microfone, quem quiser responder. Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sim, sim, mas é outra palavra que eu quero ouvir. No caso, o Evangelho. O Evangelho.
né? Eu até falei, né? É outra palavra, ou seja, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo, ou seja, é o Evangelho. A verdade, Paulo sempre vai instruir os irmãos a permanecerem na verdade que foi pregada. Mas aqui, nesse contexto de Tessalonicenses, vocês podem ler depois, eles rejeitaram, eles abandonaram a verdade e deram crédito à mentira. E Deus, lá em Romanos, a gente vai perceber, quando Deus fala, Paulo escreve, né, Romanos, e Paulo vai escrever, Deus os entregou, Deus os entregou. Lá no capítulo 1, capítulo 2, você vai ver isso daí, acho que é capítulo 1. Então, aqui, parece esse mesmo sentido. Deus, percebendo que as pessoas estão rejeitando o amor à verdade, ou seja, o amor ao evangelho, e percebendo que as pessoas estão buscando coisas que o agradem, Deus entrega essas pessoas. Olha que interessante, né? Por essa razão, lá no versículo 11, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É uma palavra forte, mas é o que estava acontecendo. E pode acontecer hoje. Pode acontecer das pessoas abandonar a verdade e dar crédito à mentira. E Deus, vendo que a pessoa está tão afundada na mentira, Deus vai fazer com que aconteça situações para que essas pessoas creiam cada vez mais. Ela vai acreditar num milagre aqui, vai acreditar num milagre ali, vai acreditar num líder religioso humano que falou algo e atraiu a atenção daquela pessoa. Por quê? Ela está correndo da verdade e está em busca da mentira, da injustiça. Então, muitos não amam a verdade. Por isso, elas não conseguem entender a palavra de Deus. Novamente no slide aí, ó, outros voluntariamente resistem às suas verdades. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 8, João, capítulo 7, versículo 17, também vai falar sobre isso. Outros ainda distorcem passagens difíceis, interpretando-as de maneira errada. A gente até leu esse slide na aula passada, nós lá até lemos essa passagem, né, de 2 Pedro, onde Pedro vai falar que Paulo escreve da mesma forma, da mesma maneira. Só que tem algumas situações que são difíceis de entender, Pedro vai falar. E isso faz com que as pessoas distorcem a palavra e acabam aplicando, usando de forma errada. Não da forma que Deus quer, mas da forma que a pessoa quer. Ok? Próximo slide. Algumas pessoas não entendem a Bíblia por não saberem diferenciar os testamentos. O Caco já trouxe a aula, né, sobre o Antigo e o Novo Testamento, qual a diferença. E a conclusão que nós chegamos naquela aula é: o que vale, o que é regra para a igreja hoje, se encontra no Novo Testamento. Podemos pegar muitas aplicações do Velho Testamento, muitas experiências, muitos exemplos, mas ordem sobre regra de como organizar, vamos dizer assim, o culto na igreja, está no Novo Testamento, ok? Então, infelizmente, as pessoas acabam misturando. Vamos pegar um ponto do Velho Testamento aqui, um ponto do Novo Testamento aqui, e vamos unir e vamos criar uma doutrina. Vamos criar regras. Vamos aplicar essas situações à igreja. Então, acaba virando uma salada. E não é isso que Deus quer. Deus quer que sejamos orientados espiritualmente pelo Filho, que é Jesus Cristo. E as orientações de Jesus se encontram no Novo Testamento.
Então, não podemos confundir o que é aplicado no Velho Testamento com o que é aplicado no Novo. Ok? Próximo slide. Algumas pessoas não reúnem todas as evidências de um determinado assunto antes de chegar a uma conclusão. Isso é um erro muito grave. Há pessoas que não entendem a Bíblia porque não estudam ou leem a Bíblia como fariam com outros livros. Consideram a Bíblia misteriosa, quando na realidade ela ensina e transmite informações como qualquer outro tipo de livro. Nós sempre falamos também, você quer estudar sobre determinado assunto? Eu quero estudar sobre o dízimo. Ok, vamos estudar sobre o dízimo. Mas e aí? Existe apenas uma passagem que fala sobre o dízimo? Não, existem outras, várias outras. Inclusive nós vamos chegar nesse estudo. Aí vocês vão perceber. Então, toda vez que eu quero estudar sobre um determinado assunto, eu preciso fazer um apanhado e ver tudo que a Bíblia fala sobre aquele assunto. Porque a Bíblia, apesar dela ter vários livros, 66 livros, todos eles se unem, formam um livro só. E precisamos encontrar todos esses assuntos, né, em outras cartas, para então formar ali, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Quem já brincou de quebra-cabeça, você não vai pegar uma peça só e vai, pronto, já resolvi o problema. Não. Você precisa pegar outros pontos e tentar encaixar, e então você vai descobrir o que a Bíblia vai falar sobre aquele assunto. Próximo slide. A Bíblia, ela ensina ou autoriza de três maneiras. A Bíblia transmite a vontade de Deus aos homens através de uma ordem direta ou declaração. Vamos ver alguns exemplos aí. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 31. Deixa eu ver quem está aparecendo aqui para mim. Ô, Pedro, pode ler para a gente? é? Isso. Certo. Eu estou com óculos, não estou podendo usar óculos, mas vou tentar. Ah, bom. 12:31. Pronto. O escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que há outros não há outro além de ti. Isso. A ordem de amar. Ame o seu próximo como a si mesmo. É uma ordem direta. Deus disse que, se for possível, ame. Deus está falando, ame o seu próximo. Perdão, é porque eu li o 32, meu irmão. Me perdoe. O 31 é que diz, o Verdade. segundo é semelhante a este, Isso. amarás o próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que este. Exato. Se você leu o 32, eu nem... Mas é o 31, é esse mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Uhum. É uma ordem direta, não é? É uma declaração direta de Jesus. A Bíblia também transmite a vontade de Deus ao homem através de uma inferência óbvia ou conclusão lógica. Ainda em Marcos, capítulo 16, versículo 16.
Deixa eu ver quem pode ler aqui. Pode ler? Pode ler, Pedro. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, Jesus precisa. Eu já ouvi comentários, né, das pessoas falar, mas não está falando se não for batizado vai ser condenado. Mas precisa falar? A ordem aqui é quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, automaticamente, obviamente, ele não vai ser batizado. Porque se ele não creu, isso não é um raciocínio lógico, é uma conclusão lógica isso. Eu digo porque eu já conversei com alguém e a pessoa, mas não está falando que se a pessoa não for batizada. Claro, mas nem precisa, porque já está falando, ela precisa crer e ser batizada. Se ela não fizer isso, ela vai ser condenada. Isso é uma conclusão lógica, né? É o que eu E a pude Bíblia, entender, professor, que a Bíblia, toda a Bíblia, a palavra, quando ela diz, ela tem a segunda reação, toda. Ela dá a reação, ela dá a palavra e dá a reação. Como você sim, falou, não precisa mais eu dizer, se não for batizado, não será salvo. Não precisa mais eu dizer. Porque ela já exato, deu a reação. Ela diz, quem crê e for batizado, aí dá o resultado. Porém, se não crê, já está dizendo, se não crê, você está batizado e não vai ser salvo. exato. É, 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 é como o processo da gente se alimentar. Nós não Uhum. colocamos uma comida na boca e já engolimos direto, sem fazer a devida mastigação, né? Então, assim, é algo natural, é algo óbvio, né? Da mesma forma que quem crer e for batizado, esse vai ser salvo. Aqueles que não crerem, com certeza eles não vão ser batizados, porque não creram. Então, não tem esse questionamento, né? Mas Jesus não está falando aqueles que não for batizado. Sim, mas Jesus está falando aqueles que não creram. E os que não creram não vão ser. Então, isso é uma inferência óbvia, né? Ou conclusão lógica que a gente chega. E a Bíblia instrui também por intermédio de exemplos, né? Exemplos aprovados. Atos capítulo 20, versículo 7. Quantas vezes nós nos reunimos para partir o pão, para é, participar da ceia? Quantas vezes nós nos reunimos? Quantas vezes por mês? Quem gostaria? No primeiro dia da semana, né? Primeiro dia da semana. Exato. Quantos primeiros dias da semana nós temos dentro do mês? Normalmente 4. Normalmente 4. Exato. Então, isso se deduz, né, que nós precisamos participar da ceia quantas vezes no mês? Quantos domingos tiver? Tem mês que tem 4, tem mês que tem 5. Exato. Exatamente. E isso a gente vê nessa passagem de Atos, capítulo 20, versículo 7, essa instrução como exemplo, né? Lê para a gente aí, irmã, a passagem, Atos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Isso. Obrigado. Então, nós vemos alguma instrução na Bíblia que nós devemos participar da ceia uma vez no mês, 2 vezes, uma vez por ano.
A única informação que nós temos como exemplo, né, é essa passagem, no primeiro dia da semana. Se nós nos reunimos todo o primeiro dia da semana como igreja a fim de cultuar a Deus, de louvar, de engrandecer o nome de Deus, então faz-se necessário que nós também participemos da ceia, todo o primeiro dia da semana. Ok? Isso é uma instrução da Bíblia por intermédio de exemplos aprovados. Ok? Nosso princípio de orientação, à medida que estudamos a Bíblia, deve ser o seguinte: falar quando a Bíblia fala e silenciar quando a Bíblia silencia. É aquela ideia que eu falei no início, né? Então, nós não temos nenhuma outra instrução quanto à ceia se referindo ao dia, mas nós temos essa. E aí, qual que nós ficamos? Nós ficamos com essa instrução ou não? Com certeza com a instrução que a Bíblia está falando. Com essa instrução, exatamente. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Falta poucos slides aqui para a gente encerrar essa. Só um pequeno comentário, que às vezes a gente vê o dia da semana e automaticamente já está ferindo o que a Bíblia diz, porque a Bíblia não diz no sábado, na sexta, na quarta, na quinta, diz no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, se a Bíblia está dizendo naquele dia, e quem faz o contrário, eu acredito que aí está ferindo o que a Bíblia está dizendo. E eu não posso aceitar aquele local como um local de reunião ao Senhor. Eu penso assim. Isso acaba ultrapassando o que a palavra fala, né? E a gente vai ver muito dessas instruções em não ultrapassar o que está escrito, né? Muito bom. O que a Bíblia diz sobre outras autoridades? Slide 29. O que ela fala, né? Slide 30. Apesar dos veementes ensinamentos das Escrituras referentes à completa autoridade da Bíblia, existem hoje muitas outras autoridades entre pretensos cristãos, resultando na confusão daquilo que a Bíblia ensina e a consequente divisão religiosa. 1 Coríntios, vamos abrir 1 Coríntios 14. Versículo 33. Vai falar 14:33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não deseja causar confusão. Não é esse o intuito de Deus. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, para criar divisões, para criar separações, para trazer ensinos diferentes. Mas Jesus se sacrificou na cruz para trazer uma única verdade. E essa verdade nós encontramos na Bíblia. Vocês podem ler também depois, lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler rapidinho essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 1. Lá no versículo 10 em diante. 1 Coríntios, capítulo 10. Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Quem puder acompanhar a leitura aí. Paulo vai falar assim:
Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além destes, não me lembro de se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Enfim, o que estava acontecendo aqui na igreja, lá em Coríntios? Divisão. Eu sou desse partido aqui, eu sou desse, eu sou daquele, eu falo em nome de fulano, em nome de ciclano. As pessoas estavam ali apegadas a pessoas, a seres humanos, falhos. Será que hoje é difícil de encontrar isso? Não podemos, não devemos ter esse partidarismo. Eu acho que não há problema de falar isso aqui, mas infelizmente a gente vê muitas vezes igreja se dividindo, se partindo, rachando, porque acabam criando panelas, né, divisões, e acaba rachando por conta de ideias, pensamentos. E o que Jesus sempre está dizendo? Pensem da mesma maneira, para que não haja divisões. E o que está acontecendo? Está havendo divisões contra a palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado, principalmente, a quem nós estamos dando ouvido. A pessoa ali leu uma passagem só, mas criou um sermão de 2 horas, em cima de um versículo só. Olha, tome muito cuidado. Não estou falando que ele está falando errado, mas toma cuidado. Toma muito cuidado e confere sempre o texto dentro do seu contexto, para saber se tudo aquilo que está sendo falado está de acordo com a palavra de Deus. Porque senão daqui a pouco um começa a ouvir, o outro não quer ouvir, aí um vai para um lado, o outro vai para o outro, e olha, infelizmente, consequências graves vão vir. Consciência ou sentimentos? Algo muito perigoso também. A Bíblia, no entanto, diz: provai os espíritos se procedem de Deus. 1 João 4:1. Sônia, você pode ler para a gente? 1 João 4:1. Peraí, que eu estou perdida. Lá no finalzinho, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Não, João 4. me dançou aqui. 1 Pedro, Capítulo 4, versículo 1. capítulo Não, 4. é 1 João, Sônia. 1 João. Isso. 4:1, é? Isso. Pedro. 4:1, né? Amados,
Não creia em todo espírito, mas provai os espíritos, são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Será que isso é um alerta? Com É. certeza. Sabe aquela... Normalmente, quando você vai num local que tem uma alta tensão, tá lá, né? Perigo, alta tensão. Aqui nós podemos colocar essa placa e colocar perigo, risco de encontrar com falsos profetas. Não sei se a gente pode falar dessa forma, mas é um risco. Desde aquela época, falsos profetas estavam saindo pelo mundo. Então, muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Consciência ou sentimento? Algo que não deve acontecer com a gente, é a gente ser levado emocionalmente. Emocionalmente. De repente toca aquele louvor bonito, né? Você... Só um exemplo. Sabe quando a gente era mais adolescente, mais jovem, a gente ouvia aquelas músicas românticas, e a gente ficava deitado ouvindo aquela música e ficava viajando, viajando? Você deixa o seu sentimento, né, a sua emoção tomar conta. Na igreja, quando falamos sobre um culto, Paulo, lá em Romanos, vai falar: ofereçam a Deus um culto racional. Racional tem a ver com o quê? Com a consciência. Você sabe o que está fazendo. Agora, um culto levado a sentimento, a emoção, não é agradável a Deus. Quando você está com o seu sentimento, o seu emocional abalado, você chora por qualquer coisa, não é? Você fica sentido, fica triste por qualquer situação. Então, não devemos ser levados pelos nossos sentimentos, pelo nosso emocional, mas sim pela nossa consciência, pela razão. E essa razão, ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Próximo slide. Slide 31. A tradição da igreja. Jesus condenou o tal tradicionalismo entre os judeus como uma rejeição da palavra de Deus. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 9, já tá na telinha aí, Jesus vai falar: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Olha o que Jesus vai falar para aqueles judeus, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei. Vocês dão um jeito vocês rejeitam a palavra de Deus, os preceitos de Deus, para colocar em prática a tradição de vocês. E tradição não é ensino. Tradição não é doutrina. Ok? Nós até comentamos um pouco sobre isso na aula passada, se eu não me engano. Tradição não é doutrina. Jesus rejeitou várias vezes. Então, eu não posso trazer uma tradição junto comigo para um local que tenha o objetivo de servir a Jesus, de fazer a vontade de Jesus. Não funciona. Falsos profetas, aqueles que confiam em qualquer pseudo-líder infalível ou instituição, devem perceber que esta viva voz, né, às vezes é chamada assim, pode muitas vezes ser nada mais do que a voz de uma igreja apóstata. Pode ser nada mais, nada menos do que um falso profeta. Lembra, Tessalonicenses? Deus permite que as pessoas sejam seduzidas, porque elas estão rejeitando a verdade. E olha,
Eu vou falar algo aqui, não sei se vocês vão concordar. O inimigo, ele trabalha de várias formas para tentar. Sabemos que o diabo, ele é limitado. Ele é limitado, ok? Mas pode muito bem usar pessoas, assim como Coríntios vai falar, depois eu vou procurar a passagem aqui, pessoas que chegam perante os outros como se fosse uma ovelha, mas na verdade é um lobo. Eu acho que o inimigo muitas vezes tem usado essas coisas. Tem usado falsos profetas, falsos ensinos, ilusões. Olha, a gente vai falando, a gente vai lembrando. Paulo, quando estava lá em Filipos, Paulo expulsou um espírito de adivinhação. Uma mulher que trazia lucro para os seus senhores através de adivinhações. Era algo de Deus? Não, porque Paulo teve que repreender esse espírito. Depois vocês leem lá em Atos, capítulo 17, 16 e 17. Paulo vai falar sobre isso daí. Então precisamos ter muito cuidado. Se você estiver dentro da palavra, dentro da verdade, dentro da Bíblia, pode ter certeza que você não vai estar errado. Agora, quando nós saímos da verdade e vamos dar ouvidos, vamos dar créditos a pessoas, a falsos profetas, com certeza não vai dar certo. Algo trágico pode acontecer. Outro slide, 32, quase no finalzinho aí. Regis, Oi, Caco. eu tenho algumas anotações que, assim, só para lembrar que o que é que causa apostasia, né? O que pode provocar apostasia, que tem a ver com a separação daquilo que Jesus verdadeiramente está entregando, ou você se separar praticamente dele, da verdade. Então, ele traz aqui, ó, eu vou colocar vários pontos. Fatores que provocam. Satanás provoca, deturpação das escrituras é uma das causas, deturpação, não ter o entendimento. Falsos mestres, que é o que você comentou. Outra, perseguições e angústias por causa da palavra, pode causar isso. Isso lá em Mateus fala. Incredulidade e desobediência, Hebreus fala. Amor pelas coisas do mundo causa a apostasia. Coração endurecido causa apostasia. Vida carnal causa apostasia. Pecados voluntários, lembra lá de Hebreus que fala, né? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento, quer dizer, é aquele que não se importa pelo pecado que está cometendo. Eu estou cometendo, não tem problema, não. Deus perdoa, entendeu? É essa falsa ilusão, né? E o esfriamento do amor por Deus. Então, tudo isso causa a apostasia. E isso, muitos não estão se preocupando com essas situações. E muitos são levados por essas situações aí. E acabam se afastando da verdade. Muito bem colocado, Caco. Essa questão que você falou, né, sobre o pecar deliberadamente, né? Acaba fazendo parte da vida da pessoa. Às vezes a pessoa nem se dá conta mais que está realizando, né? Sim. E Muito bom. uma outra coisa que, assim, um complemento sobre o amor às coisas, não é o amor somente às coisas materiais, não. Se você amar demais a sua mãe ou seu pai, que não são cristãos, você ama tanto eles que você vai procurar uma forma de encontrar na Bíblia de forma errada, mas encontrar um meio de você usar alguma passagem para dizer que, olha, não precisa fazer isso nem aquilo, porque Deus já salvou todo mundo. Então, meu pai e minha mãe não foram para o inferno, não vão para o inferno, porque eles não foram batizados ou só por causa disso ou daquilo.
Então, tá vendo que vai deturbando a palavra? Por quê? Porque amamos demais as pessoas e não amamos a Deus como deveria. Colocamos primeiro o pai, a mãe, os filhos em primeiro lugar, e aí as outras coisas, né? As outras coisas a gente acha que Deus vai acrescentando. Não, é ao contrário, é Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Mas a gente inverte as posições, né? Como a gente até comentou, acho que na aula passada, né? A gente, não, foi no domingo, né? No domingo o meu irmão comentou, né? Que nós colocamos, nós até damos ordem a Deus. Senhor, o Senhor é o Senhor do exército, o Senhor diz e aquilo, o Senhor tem que fazer tal coisa, que eu sou filho do Senhor, e amém. Pronto. Mudou, Determinando, né? mudou como que é? As posições, né? Quem é Deus e quem é servo. Exato. Essa questão que você falou, né, sobre o pai, relacionamento do filho do pai, eu acho que tem a ver também com essa questão do sentimento, né, você ser levado pela emoção do que pela Sim, razão, né, que seria a consciência, né, o racional. Então, é, é quando a gente vai corrigir um filho, né, se a gente for levar pela emoção, a gente não corrige, não, né, a gente fica com pena, a gente fica com dó. Mas quando a gente vai pela razão, você entende que precisa corrigir, porque é necessário e ele precisa daquilo, né? sim, Até pelo crescimento da criança. E para nós também. Nós precisamos pensar de forma racional, porque isso é bom para nós. Não podemos ser levados pela emoção. Como o Caco falou, senão a gente vai criar situações. Ah, eu não vou mais ficar aqui porque só está falando a verdade. Aconteceu com Jesus, né? Jesus pregando lá para multidões, falando a verdade, e essas verdades iam contra aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, e simplesmente elas começaram a ir embora. Senhor, é forte demais as suas palavras, a gente não consegue suportar. Eles foram embora. Jesus pergunta aos apóstolos ali: vocês não vão? sim. Senhor, para onde iremos? Né? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, a palavra da vida eterna, ela muitas vezes ela vai ser dura com a gente e precisa. Próximo slide 32, revelação dos últimos dias. Né? A gente vai ler lá em Gálatas, já está na telinha de vocês aí também. Mas outras pessoas religiosas confiam em pseudo-revelações dos últimos dias ou nos ensinamentos de algum profeta moderno. Fazer isso, no entanto, é desacreditar as Escrituras, as quais contêm toda a verdade. Novas revelações fazem acréscimos à completa vontade de Cristo na Bíblia e resultam na pregação de um outro evangelho, o qual é condenado por Deus. Nós já falamos isso, né? Toda e qualquer tipo de mensagem que a pessoa falar, eu tenho uma mensagem para você, uma revelação de Deus para você. Toma cuidado, porque acontecia isso lá no passado. E o que Paulo vai escrever? Está na telinha de vocês aí, ó. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 8. Paulo foi muito rígido em falar isso, porque as pessoas estavam abandonando o evangelho de Cristo, dando ouvido a outras pessoas. Até mesmo se vier um anjo do céu, uau, nossa, esse é espiritual, ele fala muito bem, é muito eloquente. Cuidado, se não fala de acordo com o evangelho, deve ser amaldiçoado. Não são palavras nossas, mas são instruções a qual nós estamos estudando.
Próximo slide, 33, a conclusão. Deus deu a Cristo toda, ok? Não é alguma, mas toda a autoridade no céu e na terra. Cristo, por intermédio do Espírito Santo, revelou toda a sua vontade aos apóstolos. Por inspiração, esses homens registraram a vontade de Cristo para que todos lessem, entendessem e tivessem, então, a vida eterna. Não existe nenhuma outra autoridade religiosa além daquilo que foi escrito por eles no Novo Testamento. Isso torna o estudo continuado da Bíblia ainda mais importante. Quando nós cremos que Jesus é a única autoridade e que os seus apóstolos também foram autorizados por Jesus a escrever essas autorizações, com certeza, quando nós continuamos os estudos, ele se torna importante, muito mais importante, porque nós estamos, de fato, sendo fiel ou entendendo, né, nos entregando de fato a essa autoridade que é a Bíblia. Que Deus abençoe, né, a nós, e a gente deixa aí uns minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro desse contexto de autoridade religiosa que nós falamos. Alguém tem alguma dúvida, de repente anotou alguma coisa, ou falamos algo que você precisa, talvez, de uma explicação melhor? Fique à vontade, pergunte. Ou cale-se para sempre. Tudo tranquilo? Se alguém tiver, habilita o microfone aí. Tem um ponto interessante quando a gente trata que a adoração ao Senhor, ele deve ser em espírito e em verdade, que é a passagem clara que nós conhecemos muito bem, né? E quando ele diz a respeito em espírito e em verdade, ele está colocando que é o seu raciocínio, é aquilo que você lembrou de Romanos. Você tem que fazer com consciência. As coisas de adoração a Deus é com consciência, é sabendo o que você está fazendo. Agora, por que ele coloca isso? É igual, vamos lá. Quando ele fala que é em espírito e em verdade, então ele já disse que não tem outra forma, não é? Então eu posso dizer que se eu estiver adorando ao Senhor, vamos colocar assim, de forma emocional, totalmente emocional, fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer, porque eu estou me sentindo bem, eu me sinto bem fazendo tal coisa. Então, o que é que Deus está colocando para nós? Em outras palavras, se você estiver fazendo fora do juízo, então não é adoração a Deus, porque você está fazendo algo que te motiva, você te agrada, te motiva, mas não é isso. A adoração ao Senhor ou a servidão a Ele é para agradá-lo, não a nós. Então é por isso que a adoração é em espírito, porque tem a ver com a consciência, tem a ver com o raciocínio, né? Então é dessa forma. É como se nós disséssemos assim: nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então seria corpo, carnal, alma, o lado sentimental do ser humano, e o espírito, que é o lado raciocínio. Entendeu? É nesse sentido. Até porque você pode pegar a Bíblia vai falar em algumas situações, quando ele trata sobre alma, é sobre o sentimento. E aí em outras palavras, a alma ele vai falar sobre o corpo. Agora, quando ele trata sobre o espírito, ele está falando o lado raciocinar, o lado Racional. racional. A palavra já está até fugindo da cabeça já. Mas é isso. Professores, aí uma pergunta. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 4, lá tem uma passagem que eu acho uma das mais lindas da Bíblia no Novo Testamento, né?
Para mim, é uma das mais lindas. Quando diz que se essa passagem, se ela está no contexto da falsa doutrina, ou seja, da pessoa que é apostata da fé, se essa colocação, porque lá diz assim, aquele que se justifica pela lei está separado de Cristo e tem caído da graça. Ou da graça tem caído, que é a mesma coisa, depende da tradução. Ele também entra no mesmo contexto de quem é apostata da fé também, ou professores, no caso dos dois. No, a passagem de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5:4? Isso. Que fala lá que é a pessoa que justifica pela lei, ou seja, mistura o evangelho com a graça, ou o evangelho com a lei. Certo. Aí a sua pergunta foi? Se essa pessoa que faz esse tipo de ensinamento, ele também é considerado como um apóstata? Eu creio que sim. Creio que sim. Ok. O problema no início ali da igreja, né? A gente sempre pensa, lembra o quê? Os judeus, eles viveram por muitos e muitos anos sob o domínio da lei. Então a lei era algo, né? Era era a regra de ouro deles. Uhum. Quando Jesus veio e muda tudo, né? Aplica-se a graça, o Evangelho, o Novo Testamento. E quando esse Novo Testamento começa a ser espalhado, começa a ser edificado as igrejas, as pessoas estão muito confusas ainda. Uhum. É a ideia da transição, né? A ideia da transição. Aconteceu muito, né? De judeus irem até os meios até no meio dos gentios que haviam crido em Cristo, tentando aplicar regras da lei. Então Uhum. Paulo e outros apóstolos, eles vão ser muito fortes, muito rígidos nisso. Não é Uhum. para ensinar, não é para colocar sobre a costa, sobre as costas desses gentios, o peso da lei que nem mesmo vocês estão conseguindo carregar. Não vão aderir a certas práticas, porque eles não vão. Ou seja, se está aplicando o ensinamento da velha aliança, creio que está deturpando, está sendo um apóstata também. Porque não está, de fato, pregando o evangelho de Cristo, né? Sim. Obrigado. Bem colocado, Regis, porque até mesmo o conceito da palavra apostasia, ele tem a ver com negação e abandono da fé. Então, se nós trouxermos para o Novo Testamento, qual fé que nós professamos? É a fé em Cristo. Se fôssemos da época de Moisés, é a fé que Moisés trouxe, que é o ensino de Moisés. Então, se nós negamos a fé de Cristo, então somos apóstatas. Até porque Paulo ele vai exortar não, ele vai ensinar Timóteo. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 1 até o 5, olha como que é interessante, ele vai colocar vários pontos. Eu acho que isso vai englobando tudo aquilo que a gente está falando. 1 Timóteo 4 e 1 fala assim: ora, o Espírito afirma, o Espírito, que isso tem a ver com o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns entre nós apostatarão da fé. Olha só, entre nós, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria, olha só, cauterizado a própria consciência. Eles não querem mais aceitar. E isso a gente está passando por essa situação, hein, Regis? Não é? Esses dias a gente está passando por essa situação aí. Pois é. E que proíbem o casamento e exigem abstinência. Olha só, da onde está vindo algumas ideias religiosas. Olha só, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidas com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha onde está um dos outros pontos que nós falhamos. Não ter conhecimento pleno. Não é o conhecimento, ele está falando da plenitude do conhecimento pleno, mais, né? Chegando a toda a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus
e pela oração é santificada. Então, assim, perceberam que há várias coisas, e isso é algumas, tá? Eu acho que a gente pode pegar a Bíblia e a gente vai descobrir mais coisas ainda. Ah, com certeza. Começa a vasculhar que acha bastante. Vai. Bom, podemos prosseguir para a próxima lição? Se não há nenhuma pergunta a mais. Bom, Ok. Caco, só me ajuda aí. A gente tinha mudado a ordem lá, agora vai ser o reino de Deus, né? Ok, eu não me lembro. Se você tem aí anotado, eu vou seguir o seu aí, que eu não tô lembrado. Mas vamos lá. Deixa eu É isso só aí. voltar e abrir aqui novamente. Espera aí. Só não coloca o slide ainda não, que eu vou fazer uma pergunta. É Tá. o que eu queria que o pessoal respondesse aí. É o reino de Deus, não é? Isso. Ok. Bom, pessoal, só finalizando então a nossa quinta lição. Como que nós falamos, né? A gente tem mais pouco menos de uma hora, mas a gente consegue adiantar um pouco dessa próxima lição, que é sobre o reino de Deus, tá? A nossa sexta lição. Claro que a gente não vai conseguir finalizar ela hoje, mas a gente finaliza ela na próxima aula, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta e queria que vocês aí respondessem, habilitassem o microfone e respondam. Qual que é o seu primeiro pensamento quando você pensa sobre ou a respeito do reino de Deus? O que vem na mente? Quando você ouve, né, sobre o reino de Deus, o que vem à sua mente? O que você pensa? Eu penso em paz. Paz, em paz, boa, precisa Eu, nos dar paz mesmo, né? eu penso no reino de Deus, que é um grande desafio em nossa vida. Eu vejo dessa maneira. O reino de Deus é um grande desafio, que poucos têm condições de participar dele. Um grande desafio, sim, Uhum. interessante. Paz, desafio, acaba sendo um pouco contra, né? Paz e desafio, né? Quem tem desafio não tem muita paz, né? Mas quem passa pelos desafios vai ter paz. Então, assim, tem a ver. Tudo tem a ver. Alguém mais o que pensa sobre o reino? Paz. Eu penso em salvação. Salvação? Sim. Penso em um Salvação. Alguém mais respondeu aí? Eu penso em um governo na nossa vida através de Deus. Eu não consegui entender o começo. Tem algum barulho aí no fundo. Josefa, pode falar de Oi. novo? Eu penso em um governo sobre as nossas vidas totalmente dependente de Deus. Nossas vidas Ok. totalmente dependentes de Deus. Boa também. Interessante. Mas vamos lá. Tudo certo, tá? Que vocês falaram aí. Se o Caco quiser Posso falar, compartilhar irmão? o slide aí, pode falar. Eu penso em Deus trazendo a vontade dele para a gente e esperando que a gente cumpra. Deus trazendo a vontade e esperando que nós também a cumpramos, né? Isso. Boa. Soberania e domínio, a Eliana colocou aí. Boa também. Muito bom. Obrigado pelas participações aí. Caco, se quiser colocar a ID aí. Tá, espera aí, já coloco. Mas é interessante, né? Quando nós falamos sobre o reino, muitas coisas, né, podem passar sobre a nossa mente. Né? Muitas pessoas pensam sobre o céu
e a vida eterna em nosso futuro também, né? Falamos aí sobre a salvação, né? Sobre paz, sobre desafios, soberania, vontade de Deus, enfim, tudo certo. E essa resposta, ela é correta em parte, né? Mas nós vamos descobrir na Bíblia toda a verdade sobre o reino de Deus. É algo interessante. Espero que vocês aí aproveitem essa lição. Próximo slide. Regis, Oi, Caco. a gente pode pensar ou deixar eles pensando assim, qual foi o último, não é o último profeta, o último profeta ainda da época dos judeus, vamos colocar assim, o último. Na época de Jesus, o último profeta. Lembra de João Batista? Maior que ele não existiu, não é? Tanto é que Jesus fala, maior que ele não existiu. E ele foi profetizado antes de nascer. Lembra qual era a frase que ele falava quando ele pregava? Porque ele veio para fazer algo, anunciar O alguma reino coisa. de, o reino de Deus. E o que ele falava no finalzinho? Está próximo. Então, pensa nisso. Pensa nisso, está próximo. A Bíblia vai responder, sei lá. Isso, a Bíblia vai revelar. Pronto, é isso aí, Sônia. Vai. Então, olha lá. Nessa lição, nós temos 3 pontos, né, para a gente estudar. O primeiro é sobre as profecias sobre o reino de Deus lá no Velho Testamento, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo é sobre as profecias do reino de Deus no Novo Testamento. E o terceiro é sobre o cumprimento dessas profecias sobre o reino de Deus profetizado, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ok? Então, o primeiro, nós vamos ver as profecias do Velho Testamento. Em segundo lugar, nós vamos ver as profecias no Novo Testamento. E depois nós veremos todas essas profecias aí se cumprindo, ok? Então, primeiro ponto, as profecias do Velho Testamento sobre o reino de Deus. Esse livro, né, que nós vamos falar sobre Isaías, ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo chegar ao mundo. E ele vai predizer o futuro sobre o reino de Deus. Então, nós vamos considerar o contexto da leitura, tá, antes de ler. A nação de Israel, ela tinha muito poder e era um reino muito forte durante a época do rei Davi. Nós falamos sobre isso daí um pouco, tá, nas nossas lições. E isso ocorreu 1000 anos antes da época de Cristo. Depois de Davi, o povo se tornou rebelde contra Deus. E Deus mandou outras nações para derrotarem, então, a nação de Israel. E durante a escravidão de Israel e antes de Judá ser dominado pela Babilônia, o profeta Isaías escreveu sobre o reino de Deus, e quando o povo leu essas palavras, se lembrou do reino de Davi e da glória que esse reino tinha. Isaías disse que o reino que viria seria muito melhor. Então, vocês hão de lembrar que, né, o Caco fez aquela explanação, né, de toda a Bíblia, falando sobre os exílios, né, onde algumas nações ali dominaram a nação de Deus. A gente sabe que o exército de Davi era muito forte, era temido, né, por outras nações. Mas com o passar do tempo, aquele poder, aquela pompa todo daquele poder de guerra foi se esquecendo, porque a nação de Deus foi se rebelando e elas foram sendo conduzidas, né, à escravidão, pela Babilônia, pelos assírios, enfim. Mas vamos lá. Próximo slide. Uma observação importante sobre profecia antes da nossa leitura. É importante a gente entender isso, tá? As profecias da Bíblia, elas são interpretadas de maneiras diferentes por diversas igrejas.
É difícil encontrar duas igrejas que interpretam as profecias de forma igual, ok? Quero afirmar que é impossível interpretar profecia e compreender o seu significado antes do cumprimento da profecia. Quando a profecia se cumprir, ficaremos sabendo, então, o seu significado exato. Então, há uma divergência quando falamos sobre certas profecias, sobre certas situações da Bíblia, onde não vai haver muita concordância. Uns vão falar de uma forma, outros vão falar de outra, vão interpretar de forma diferente. Mas é interessante a gente observar essa dica aí. Nós só conseguimos interpretar as profecias quando nós vemos o cumprimento dela. Enquanto elas não se cumprem, nós não conseguimos. Nós não temos esse poder, ok? Os profetas que escreveram não compreenderam exatamente o seu significado, nem os anjos do céu. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12, vai falar isso daí. Os discípulos de Jesus também não compreenderam o significado das profecias até que elas se cumpriram. Um exemplo disso está lá em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Vamos ler só esse exemplo? Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vai falar assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber o tempo, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Havia situações que eles não compreendiam, a não ser quando chegasse o momento, então Deus revelasse, cumprisse, então eles iam entender. É mais ou menos uma situação, isso que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta. Aí, sabe quando você faz uma pergunta para alguém, a pessoa não entende, demora, aí a pessoa, lembrei. Aí você fala, caiu a ficha agora, né? Então é como se os profetas ali tivesse acontecendo isso. Cai a ficha deles e eles vão lembrar do que aconteceu com as profecias que foram ditas. Então, enquanto ela não acontece, a gente fica em silêncio, só esperando acontecer. Várias pessoas e grupos religiosos têm tentado predizer o fim do mundo e têm falhado. Por exemplo, Nostradamus, um astrólogo, médico e vidente, disse que o final do mundo seria em 11 de agosto de 1999. O ponto é, não vamos interpretar as profecias. Vamos simplesmente ler cada uma e notar as características mencionadas, né? Ao invés de interpretar essas profecias, vamos deixar a Bíblia explicar ela por si mesma. Isso é só um exemplo, mas alguém talvez pode ter em mente aí alguma lembrança, né? De outras datas aí que as pessoas falaram, o fim do mundo vai chegar no ano de 2012, se eu não me engano, né? Teve um alerta também sobre isso. Mas estamos nós aqui em pleno 2023. Então, qualquer pessoa que tenta interpretar, né, não vai dar em nada, porque Deus não deu essa autoridade para essas pessoas. Vamos ler a passagem, eu vou pedir para alguém ler Isaías capítulo 2, do 1 até o 4. Professor, Antônio. acho que nós estamos no final de março, né? Acho que foi início de março, eu ouvi alguém falar que um pastor, acho que é Romilson o nome, de uma determinada igreja,
que disse que de 6 para 7 de abril seria o arrebatamento, e no ano de 2030 seria a volta de Jesus. Aí eu ouvi, né, senti dó, tentei ajudá-la, mas a pessoa não me deu ouvidos, aí eu deixei ela falar. Ela não te deu ouvidos, mas muitas pessoas vão dar ouvidos a ela, né? Vai pegar isso daí. Então, não deve se apegar a esses tipos aí de revelações, de tentativa, né, de interpretar certas coisas do futuro. Pois bem, Professor, Isaías. Oi, Sônia. os sinais, tipo os terremotos, guerra, pai contra filho, significa o reino de Deus voltando, Jesus voltando. Olha, são perguntas interessantes aí. Sobre o reino, a gente vai ver o que de fato é. Esses sinais, olha, a partir do momento que Jesus subiu aos céus, a gente sabe que o fim está próximo. E lá em Pedro, alguém me corrige aí, não sei se é Pedro ou João, vai falar que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Então, assim, eu fico calado nessa questão, tá? Até porque eu estaria tentando interpretar, será que estamos perto do fim do mundo? Eu acho que a gente perto e a gente está desde quando a gente nasceu do fim do mundo, porque é uma data incerta para nós, né? A gente não sabe. Até eu Tem, entendo. tem acontecido muitas coisas, né? Muitas coisas. E assim, a gente fica de certa forma assustado. Ou não, né? Se a gente estiver seguro sobre a volta de Jesus, essas coisas não podem abalar a nossa fé. Não pode nos Regis, deixar inseguro. Não falo abalar. Quando se fala, o que eu quero, o que me dá pela palavra, né? Os últimos dias tem o terremoto, não os sinais de que está prestes a volta de Cristo. Porque assim, esses terremotos, essas coisas são, como o senhor já falou, parece-me que é Paulo, fala que não é bem essa palavra, minha mente é de Cristo, mas eu acabo esquecendo, que a volta do Senhor está... Não era bem essa palavra, eu não estou sabendo nem expressar. Eu acho que era Paulo que fala que agora nós estamos, como o senhor falou, não tem dia, não tem hora, né? Está próximo, né? Está próximo, não é isso mesmo? Agora, assim, os acontecimentos, é isso que eu quero entender. Os acontecimentos nos prova cada vez mais que ele está próximo. É isso que eu estou entendendo, assim, porque a palavra não fala aqui sobre os terremotos. Guerras. Mas aí continue para não tirar o raciocínio do que o senhor vai falar sobre o reino, porque eu estou curiosa sobre o reino, que eu sei que não é o reino da terra, é o reino do céu. Vamos, depois eu tiro essa dúvida mais lá na frente. Não é dúvida, não. Vamos, eu quero para o reino. Sônia, tem uma aula que vai falar sobre a volta, não é, Regis? Sim. Nós vamos falar sobre a volta, e aí Pronto, então vamos para o reino, porque o reino, eu estou curiosa, porque eu sei que tem. Eles estavam esperando, os judeus estavam esperando o reino da terra, mas aí eu quero entender. Vamos lá, desculpa só atrapalhar assim, se o Regis me deixar, eu vou falar alguma coisa rapidinho aí. Pode falar. Quando você falou sobre essas coisas aconteceriam, sobre terremotos, sobre guerras e tudo, lembra que tem uma passagem que fala que isso não seria o fim. Exatamente. É só Essas o coisas princípio das iriam dores. acontecer, mas muitos achariam que isso seria o fim. Mas isso não é o fim, ainda não. Né? Ainda não. Então, essas coisas ainda iriam acontecer. Tanto é que quantas guerras nós tivemos, assim, do mundo todo, né?
Vixe, Maria, se fosse voltar lá nos primórdios, lá a gente vai ter várias guerras. Então, Exatamente. cada época, eu ainda brinco, eu falo assim, ó, o pessoal quando pergunta, eu falo, ó, calcula comigo. O ser humano, vamos colocar, o ser humano vive 120 anos. Nesses 100 anos que aquela pessoa vai viver, ele vai ver coisas que só ele pode dizer. E ele vai ver guerra, ele vai ver rumores, ele vai ver terremotos, gente morrendo, coisas assim absurdas. E toda vez vai ter uma pandemia. Olha, você pode pegar 100 anos atrás, teve uma pandemia. Pega mais 200 anos atrás, teve outra pandemia. Pega 300, você pode pegar na história. A cada 120 anos parece que tem uma pandemia louca que mata não sei quantas pessoas, não sei o porquê. Aí essas respostas eu não tenho, ninguém tem. Ninguém sabe por quê, mas pode pegar na história, você vai encontrar tudo isso. E isso vem acontecendo como se fosse o fim da vida de cada um. Não como fosse o fim do mundo, mas está próximo o fim da vida de cada um. Então, corre, se apressa para garantir a salvação. Seria isso. Porque se nós fôssemos pegar passagens para dizer a respeito do fim dos tempos, geral, fim dos tempos, nós vamos pegar lá Jesus falando lá em Mateus, capítulo 24, que ele vai dar um pequeno discurso a respeito do fim. Depois pode pegar outras passagens com referência a várias coisas que tem Apocalipse, tem em outros lugares. Né? Mas aí sim, mas até mesmo Jesus fala assim, olha, eu que sou filho, não sei e não compete a mim, é só ao Pai. Então, como que um ser humano vai dizer que Deus falou com ele e que Jesus mesmo não sabe? O ser humano que está aqui fala assim, olha, o mundo vai acabar no dia tal. Cadê? Jesus perdeu o poder. Perdeu totalmente o poder. Não tem mais poder, não. Entendeu? Essas coisas assim eu não deixo entrar na minha mente, não, porque eu fico pela palavra, né? Se Jesus, que era o Filho de Deus, não Sim. sabia o dia, eu vou me pegar nem pessoas, nem também me deixo me levar e tenho Sim. cautela de estar falando determinadas coisas, porque para não confundir a mente de ninguém. Com certeza. É isso aí. Exato. A gente tem que observar de tudo isso que você disse, né, desses terremotos, tudo que está acontecendo, a Bíblia fala que é princípio de dores. Isso. O professor falou agora, ele explicou, entendi melhor o que ele falou já. A Adriana tinha levantado a mão aí também, Adriana. Eu levantei a mão, mas o Caco já falou, porque eu ia falar que até Jesus tinha falado que nem ele sabia qual seria esse dia. Ok, legal. Então vamos lá. Quem pode ler para mim, para a gente, Isaías capítulo 2, do 1 ao 4. Profeta Isaías 2, do 1 ao 4? Isso, capítulo 2, do 1 ao 4. Espera que eu estou no 1. Pronto. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso, obrigado. Interessante a gente observar 3 pontos nessa leitura. Nos últimos dias, né? A gente precisa gravar isso daí. Nos últimos dias, todas as nações ou todos os povos, né? De acordo com essa versão que foi lida,
E, pois a lei sairá de Sião, ou seja, de Jerusalém. Sião e Jerusalém é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Últimos dias, todas as nações e Jerusalém. A gente precisa gravar esses 3 pontos aí, e a gente vai entender por que depois. Próximo slide. Nessa passagem, Isaías está prevendo o futuro sobre o reino de Deus. No versículo 2, ele escreveu: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. O que foi que ele disse que acontecerá nos últimos dias? Que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Esta palavra monte é muito repetida no Velho Testamento e seu significado é reino. Lá Isaías também vai usar essa expressão, 24 e 23. Quer dizer que nos últimos dias, Deus estabelecerá o quê? O seu reino. A sua casa em cima dos outros montes. E quando é que isso vai acontecer, segundo o texto? Nos últimos dias. E agora, quando são esses últimos dias? Alguém aí sabe? Isaías não tinha ideia. Né? Para nós agora a gente sabe, né? Mas eles não. Se a gente ficasse só por aqui, se não tivéssemos, né, toda a leitura da Bíblia, né, que segue, a gente não saberia. Mas Isaías também não sabia. Ele não tinha noção. Ele não tinha ideia. E nem nós, né, saberíamos só através dessa passagem. Próximo slide, o slide 7. De acordo com o final do versículo 2 e o começo do versículo 3, quem é que vai participar desse reino? Todas ou todos os povos, né, todas as nações, elas vão participar desse reino. E de acordo com o fim do versículo 3, aonde vai começar esse reino? De onde vai sair a lei do Senhor? Onde será estabelecido o reino de Deus? Diz de Sião, né, também conhecido como Jerusalém. Jerusalém será o lugar para o estabelecimento do reino, então. Agora, o que quer dizer Jerusalém? Nova Jerusalém que desce do céu, lá em Apocalipse 21, né, a capital de Israel, aqui na terra, ou mais alguma coisa? O texto não explica. Fala Jerusalém. Lá em Apocalipse a gente vai ver, né, sobre a Jerusalém celestial, enfim. Mas aqui o texto fala Jerusalém, ok? O texto simplesmente disse que o reino de Deus será estabelecido nos últimos dias para todas as nações ou todos os povos e em Jerusalém, num local específico. A única maneira de sabermos o que significa esses termos é quando a profecia for cumprida. Aí nós poderemos dizer, agora eu sei o significado dessa profecia. Então, Sônia, por enquanto, nós estamos aí, de certa forma, em oculto. A gente não sabe ainda do que está falando esse reino, ok? Mas a gente vai prosseguir a leitura e a gente vai descobrir. A gente pula aí no próximo slide 200 anos na história e vamos ler o livro de Daniel, que foi escrito aproximadamente 550 anos antes de Cristo. Daniel 2:44 vai dizer assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Todo mundo já conhece a história de Daniel, né? Era um dos cativos lá da Babilônia. Ele foi um
Ele foi quase um braço direito ali, né, do rei Nabucodonosor. E ele tinha sonhos, né? Ele interpretava alguns sonhos. Segundo o texto, quando Deus estabelecer o seu reino, existirá... só dela. Eu vou tirar tudo amanhã. Ah, desligou. Então, segundo o texto, né, Deus vai estabelecer o seu reino e ele vai existir para sempre. Quero pedir que você leia o capítulo 2 inteiro, quando você puder. Não precisa ler agora, tá? Mas quando você puder, depois da aula ou amanhã, você lê todo o capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor, o rei dos babilônios, ele teve um sonho que perturbava o seu sono. E ele queria uma interpretação desse sonho. Portanto, ele chamou todos os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos e sábios do seu reino. Os astrólogos pediam que ele contasse o seu sonho para que pudesse, então, dar uma interpretação. Nabucodonosor, que era muito esperto, né? Sabendo que eles podiam inventar uma falsa explicação, desafiou esses homens a adivinhar o sonho e depois dar a interpretação desses sonhos. Assim, ele não seria enganado, né? E os astrólogos disseram que seria impossível adivinhar o sonho. Então, Nabucodonosor decidiu matar, né, todos eles. Exterminou. Daniel, um judeu e reconhecido como um dos sábios do reino da Babilônia, também estava destinado a morrer. Ele orou a Deus e pediu ajuda. Deus revelou o sonho e a interpretação para Daniel. Daniel foi até Nabucodonosor e disse que o sonho foi sobre uma grande estátua. Quem lembra desse sonho aí, né, já leu alguma vez sobre isso daí. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Também uma pedra veio e esmagou a estátua. E a pedra se tornou uma montanha e encheu toda a terra. Depois Daniel deu a interpretação. A estátua, ela representava então 4 reinos mundiais. Não sei se vocês já ouviram isso, mas vamos lá. A cabeça de ouro representava a Babilônia, era a que dominava na época, né? Que inclusive estava dominando os israelitas ali. O peito e braços de prata representavam um outro reino inferior que dominaria o mundo, que eram os reis da Média e os reis da Pérsia. Isso está lá em Daniel, capítulo 5, 25 até o 31 e o capítulo 8, versículo 20. O ventre e os quadris de bronze representavam um terceiro reino inferior que dominaria o mundo, que era, então, a Grécia. Daniel, capítulo 8, versículo 21, vai falar sobre isso. As pernas e os pés de barro, as pernas e os pés de ferro e barro representavam um quarto reino que dominaria o mundo, que era o reino de Roma. Vocês vão perceber que quando Jesus nasceu, qual era o império que estava dominando naquela época? Quem lembra? Era o romano, se eu não me engano? O Império Romano, exatamente. Então, a gente vê aí, na época de Jesus, uma parte dessa profecia, desse sonho, né, que Deus interpretou, estava se cumprindo. O reino ali, né, romano, estava dominando naquela época. E a pedra que esmagaria a estátua é um quinto reino. Tem um outro reino aí. De acordo com o versículo 44, este quinto reino seria estabelecido nos dias dos reis do quarto reino, e jamais seria vencido. Ou seja, esse reino, né, representado por essa pedra, seria estabelecido na época de Roma, okay? Que era o quarto reino aí, então.
Quando Deus estabelecer o seu reino, ele não será vencido como os outros reinos. Ele terá um reino para toda a eternidade. E Daniel predisse os seguintes 400 anos da história humana com exatidão e também por nome. Adriana, pode falar. Você levantou a mão aí? Então vou mudar o que eu disse sobre o reino de paz, porque eu já sei na onde vai acabar isso aí, porque eu já tive aula sobre Daniel. E o reino Você foi estabelecido. já tem uma noção. Sim. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar. Vamos esquentar mais aí. Próximo slide, o slide número 11. Está aí a imagem, né? Está aparecendo aí para vocês? O slide número 11. Aí. Essa é a estátua, né? Que o rei sonhou e o Daniel interpretou, então, esse sonho. Aliás, não foi Daniel que interpretou, mas foi Deus que passou ali, né, as informações para Daniel. Então, depois que a estátua dos impérios das nações for esmiuçada pela pedra cortada sem auxílio de mãos, né, Daniel 2, 34 e 35, será estabelecido o reino de Deus na terra. Daniel 2, 44. Próximo slide, Daniel capítulo 7, versículo 18, vai falar assim, ó. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Quanto tempo, então, esses participantes vão viver neste reino? Para sempre. Para sempre. Daniel, Isaías e os outros profetas falaram ao povo que esse reino iria chegar, mas ninguém sabia exatamente quando. Isaías, Daniel, pegamos esses dois exemplos aí de profeta, falando a respeito do reino. E aí? Vai vir, mas quando? O segundo ponto, olha, deixa eu ver aqui. Bom, vamos, já é 9h20 quase, e a gente pode parar por aqui, senão a gente vai começar esse segundo ponto e não vai terminar. A próxima aula, a gente vai falar o segundo ponto. Esse primeiro ponto que nós observamos é sobre as profecias feitas no Velho Testamento, ok? O segundo ponto, a gente vai ver as profecias do Novo Testamento sobre o reino de Deus. Vimos no Agora que Velho ia começar a Testamento, falar de João Batista, que eu agora, falei lá no começo. agora que ia falar, a gente para. Mas é só para a gente ficar dentro, depois a gente começar desde o início, né? Desse ponto aí. Aí a gente consegue finalizar na próxima aula com tranquilidade. Aí a gente vai ver, então, algumas profecias, né? Tanto de João Batista, nós vamos ver o próprio Jesus falando sobre esse reino, nós vamos ver algumas situações ali, né? Com os apóstolos, com os discípulos. Ó, você não vai ver o reino chegar, hein? Falou para um apóstolo, você não vai ver. Muitos aqui não vão conseguir contemplar, mas a gente vai entender isso na próxima aula. A gente deixa esses minutinhos aí para a gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre esses dois pontos, esses assuntos que nós falamos hoje. Alguém sabe o que é essa pedra falada no Novo Testamento? Eu acho que eu me lembro. Eu acho que eu me lembro o que é de um estudo que eu tive, mas faz tempo. E Daniel é muito difícil você estudar Daniel.
Principalmente essa parte da estátua. Eu acho que é Jesus, pedra angular. Eu me lembro bem. Vai juntando, ó, é então, interessante, vai juntando todo o conhecimento que você teve. Aí você vai conseguir ter uma resposta final. Mas é claro, o Reginaldo. Mas aí eu tenho que me redimir, porque quando ele perguntou do reino, eu não estava pensando nesse, não. Eu estava pensando no reino de Jesus, que não é aqui na Terra. Sim. Por isso que eu falei paz. Ok. A gente vai ver muita coisa interessante aí, né, sobre essa questão, né, do reino aí. Alguém... Oi, Caco. Uma das coisas interessantes é que ele fala que ninguém vai derrotar esse reino. Mas também esse reino não é físico. Que aí é onde a gente vai chegar em outras passagens que ele vai deixar claro para nós, né? Sim. É interessante você... É por isso que a gente fala que quando a gente começa a estudar a Bíblia, ou esse curso, quando a gente faz com o pessoal, é para fazer eles entenderem todo o lado histórico e o lado teológico. E tudo está amarrado. Não tem como você soltar um pedaço e falar assim, isso aqui dá para fazer, vamos dizer assim, ou explicar de forma diferente, ou alguma coisa nesse sentido. Tudo faz sentido. Toda a história faz sentido. E para fazer sentido, falar a verdade, você precisa entender lá atrás. Você tem que entender sobre história para compreender os fatos teológicos. E aí sim. Então, a gente vai somando, né, os conhecimentos. Deixa eu só marcar aqui onde a gente parou. Se alguém tiver algum comentário aí, alguma dúvida, fique à vontade. Tá tudo bem por aqui? Tranquilo? Super tranquilo, mas na hora que ia começar a esquentar, acabou. esperar uma semana. Mas tá bom, é assim mesmo. Isso aí é para deixar vocês mais curiosos. Senão a gente ia ficar aqui até às 11 da noite, meia-noite, conversando. Isso aí foi planejado pelo Caco. Eu imaginei. Não. Não, eu só joguei só um pouquinho ali, assim, no começo, falei assim, lembra João Batista. Mas aí foi o Regis falou assim, deixa eu chegar no João Batista, aí eu vou parar. Aí eu não vou nem, né, vou deixar o Caco nessa situação dele aí. Ele queria falar, eu não vou falar agora. O que a gente pode falar aí, Mateus capítulo 3, de 1 a 2, né? Deixa eu ver outra passagem aqui. Mateus 4, 17. Depois vocês vão pegar essas passagens aí. Vocês vão ver tanto o João Batista, né, como o Caco mencionou, arrependam-se, né, pois o reino do céu está próximo. O próprio Jesus falando sobre isso, que o reino está próximo. E nós estamos falando de profecias. Imagina, como, eu não lembro quem que falou, né? O reino aqui na Terra, né? Quando falava de reino, ali para os judeus, o que eles iam se assemelhar do reino? Eles iam atribuir ao reinado de Davi, ao que Davi fez, ao poder do reino de Davi. Então, a mente deles estavam nisso. E a nossa está onde? Né? A gente vai ver depois, na próxima aula aí, onde a gente vai... Onde nós vamos chegar com o rei. Muito bem. Tem bastante coisa interessante aí. Deixa eu só perguntar uma coisa, Regis. Para outras pessoas participarem, é só mandar o link ou precisa de fazer alguma coisa? Tem que se inscrever lá, igual a gente se inscreveu? Não, olha, pode, ou o Paco quiser falar alguma coisa sobre isso daí, dá para mandar o convite direto no grupo e as pessoas compartilhar, né, cara?
Isso, eu posso mandar lá no grupo, e aí quem tiver algum amigo que queira que participe, ou de repente ele está com vontade também, né? De repente você está aí compartilhando todo o conhecimento com, com os amigos falam, de onde você está tirando isso? Né? Então a gente passa o link lá no grupo, vocês passam para eles, mas eu vou pedir uma coisa. É claro que mesmo que a pessoa entre no grupo, eu vou falar pessoalmente com cada um. Mas se vocês me colocarem assim, olha, a Adriana chega e fala assim, ó, Caco, eu mandei lá, a pessoa já entrou, o nome dela é fulano de tal. Aí tudo bem, eu vou adiantando, porque depois eu vou passar algumas informações, link de cadastro e as aulas que já foram passadas como material. E aí eu posiciono a pessoa aonde é que nós estamos. E ela dá continuidade. Tá, beleza. É porque onde eu congrego, a gente estava conversando esse final de semana e eu estava comentando sobre a aula, porque normalmente eu faço as aulas, mas é tudo, não é online. Então eu sempre estou fazendo uma ou outra. E dessa vez, para mim, é novidade online e eu acho bem interessante, porque você tem dúvida, você já tira na hora. E eu comentei, elas falaram, ah, que legal, queria saber, tal. Então, assim, tipo, não é certeza, mas se já tivesse o link, a gente manda. Se elas falassem que já tinham entrado, porque o horário também é bom. E aí tem uma irmã de outra congregação que eu acho que ela precisa bastante. Eu comentei, ela se interessou. Aí eu falei, eu não sei se eu mandando o link, porque a gente teve que se inscrever, né? Se vai dar certo. Sim, dá sim. Ela entra no grupo e eu consequentemente, eu vou falar com ela. O Caco ele vai mandar é um convite, né, Caco? É um convite, é só você encaminhar, a pessoa clica lá, entrar no grupo e já está no grupo. Isso. Beleza, beleza. Bom, pessoal, então a gente encerra e a gente finaliza, então, essa aula na próxima segunda-feira. Ok. Beleza. Bem, então vamos encerrar com uma oração. Deixa eu ver aqui. Vamos pedir aqui para Heber. Ô, Heber, você está aí, Heber? Não, não está. Deixa eu pedir aqui. Antônio? Sim, posso. Ótimo, É que Antônio. escureceu o celular e eu estava atrás, mas eu estava te ouvindo. Vamos então fazer uma oração para a gente encerrar. Tá bom, bora lá. Oremos. Soberano Deus, grato somos, Pai, pelo teu amor e pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, por este momento de comunhão na tua palavra. Grato somos, Pai, pelos teus servos, Caco e Regis, que têm se preparado, Pai, para trazer a nós o alimento espiritual que nos fortalece e nos guia e nos conduz debaixo da tua luz. Te agradecemos também, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em espírito e em verdade. Somos gratos a Ti, ó Deus, por este aparelho chamado internet que nos possibilita estarmos em reunião, mesmo distante, participando da Tua palavra, Pai, na busca do mesmo entendimento e na mesma comunhão. Fica com cada um de nós que estamos participando, Pai, e que o Senhor possa dar mais vontade àqueles que querem entrar no nosso grupo, para que junto conosco, Pai, possamos estar na busca de olhar para Ti e de Te seguir. Fica com cada irmão, fica com cada servo que ministra essas aulas, Pai, que durante a semana eles possam estar sendo guardados, protegidos e providos, Pai, de todas as necessidades pela Tua mão. E a cada um de nós, que o Senhor possa estender o Teu cuidado, a Tua proteção e a provisão divina de Tuas mãos para as nossas necessidades todas. Que o Teu Espírito Santo, Pai, seja a nossa luz, a nossa força, a nossa fortaleza e o nosso sustento. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Boa noite, fiquem em paz. Amém, amém. Amém. Obrigado.
Amém. Obrigado, Boa noite a Tony. todos. Boa Boa noite, noite, pessoal. Boa noite, Boa gente. Deus semana abençoe para a vocês. Boa todos. noite, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima Tchau, tchau, semana, se José, Deus quiser. Sônia, Ótima semana a Tereza. todos aí. Amém. Tchau, a paz. Vida, alegria, saúde. Amém. Que a graça de Deus esteja na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Amém, amém. Até Valeu, a Carlos. próxima, se Deus assim permitir. Falou, Amém, Regis. até. Um abraço, Um Carlos. abraço. Deus abençoe. Ah, o Weber tá no carro. Agora que eu estou vendo a mensagem dele aqui, está participando dentro do carro. Ah, tá bom, meu amigo. Um abraço. Deus abençoe a todos. Eu vou desligando aqui também para poder terminar de fazer a gravação, que leva mais um tempo ainda. Um abraço a todos, uma boa semana. Deus abençoe a cada um.